Oiê, preciosas, preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como vocês estão hoje? Tá tudo bem por aí? Eu vim trazer o tema que eu iria trazer de manhã, né? Já que à noite o sono me pegou, tava muito tarde. Eu não tava nem conseguindo pensar mais. E recebi meu filho. Meus filhos estão de luto, né? A avó deles, a minha ex-sogra, fez a passagem. E eu realmente precisava estar com ele. Meu filho mais novo. É incrível como o meu filho mais novo sempre gostou de pessoas bem mais velhas que ele, inclusive idosos, né? E tanto a bisavó dele quanto as avós, ele sempre demonstrou um amor assim enorme por elas, pelos avós também, né? Os avós. Eu só posso estar ao lado dos meus filhos no momento desse assim, quando eles vêm até minha casa. Eles moram com o pai, né? Afinal de contas, a casa onde eles moram é deles. E eu não tenho permissão de ir até lá. Consequentemente, eu não tenho permissão para ir fazer o ritual de passagem. E tá tudo bem, né? Para quem me conhece de um bom tempo, sabe dessa minha situação, né? Os últimos anos do meu casamento foram bem complicados. A finalização do meu casamento foi bem complicada. Demorou alguns anos para ser encerrado legalmente, né? E só Deus sabe por que a outra parte prefere ver o diabo, mas não me ver. Provavelmente tem um ódio profundo por mim. Estranhamente é assim. E também tá tudo bem, né? Eu sou muito grata, papai, pelas lições que a vida trouxe, ele ali sempre do meu lado. E mesmo que muitas lições tenham vindo mais de uma vez, eu tentei até aprender, né? Uma delas é sobre perdão. Parece que vai ser muito comum o canal ter vários vídeos falando sobre perdão, mas não é o tema deste vídeo. É o tema que eu ia trazer ontem.
Mas vem a calhar falar sobre perdão. Há até um vídeo onde eu menciono, né, uma situação delicada com a minha ex-sogra. E eu não reagi, né, levando-se em consideração que era uma senhora de idade e que ela não estava bem psicologicamente, emocionalmente. Eu não reagi. Consequentemente, tendo essa compreensão sobre o estado interior dela, não fica mágoas, rancores, nem nada. Fica a história que serve em vários contextos, inclusive nesse, e fica a lição aprendida, né? Talvez eu seja uma pessoa que constantemente ao longo da vida sofri muitos ataques exatamente por causa disso. Eu não tenho o hábito de reagir. Não reajo. Há ocasiões em que eu me defendo, mas isso não é comum, não. Dependendo da situação, não faço questão nem de me defender, não. Por exemplo, quando alguém está fazendo fofoca com meu nome, pode falar o que quiser. Não tiro satisfação, não vou procurar saber quem é que começou a fofoca, quem disse, quem não disse. Deixo simplesmente falarem o que quiserem. Aí, se as pessoas me enxergarem de acordo com o que os outros falam, é uma questão das pessoas. Se outras pessoas preferirem me enxergar através do que elas mesmas podem comprovar, né? E a vida continua, obladi, obladá. Eu relembrei com meu filho boas lembranças que eu tenho com a minha sogra. Sim, apesar de tantas situações desagradáveis, houve as agradáveis, claro que sim. Estamos no universo dual, plano físico é feito de opostos, né? Se há um lado mal, há um lado bom. Ninguém é 100% mal, como também nem 100% bom, nem pode, né? E yin e yang há de se ter um equilíbrio. Desculpa. Então, haviam momentos de total sanidade da minha ex-sogra. Era como se a inspiração baixasse nela, ela começasse a falar, que prestava muita atenção. Eu aprendia muitas coisas, eu refletia muito com o que ela dizia nessas ocasiões, né? A inspiração faz isso. Quando toma uma pessoa, as palavras de sabedoria fluem, as palavras que guiam para a reflexão fluem, né?
que houveram esses momentos com ela, porque afinal de contas, apesar de tudo, ela sempre foi uma mulher muito guerreira, muito batalhadora, não mediu esforços para criar os filhos, embora nada ou nada sai totalmente da maneira como a gente espera, né? Mas ela se movia, inclusive diante das adversidades, como se os filhos fossem a motivação para ela continuar. Era uma mulher muito trabalhadora, que tinha muita fé, que acreditava muito. E que apesar das situações que ocorreram comigo, normal, né? Dizem, sogra com nora ter essas situações assim de com faíscas. Ela não era 24 horas por dia a pessoa que também preferia ver o diabo a me ver, né? Era uma oscilação, assim, que eu achava interessante. Tinha dias que ela me amava profundamente, tinha dias que ela falava um montão para mim, ela me cutucava o tempo todo, me atacava o tempo todo. E era sempre assim a nossa relação, né? E eu compreendia. Porque eu não sei, eu só compreendia. De alguma forma, isso me ajudou muito a me treinar, sabe? Porque ia chegar o dia em que eu também seria sogra. E eu não gosto muito desse mito que toda sogra é ruim, né? Acho que a gente tem que parar de ficar afirmando isso. As mães, elas não recebem um manual de instrução quando têm seus filhos e elas são seres humanos como qualquer outra pessoa. Elas erram, elas falham, elas fracassam como qualquer outra pessoa, né? E elas sempre vão ver os seus filhos como filhotes, como bebês. Sempre vão querer ter eles pertinho, né? A síndrome do ninho vazio é muito difícil. Então, quando um filho ganha asa e começa a voar, tem mães que sempre tá puxando de volta. Então, de alguma forma, a minha relação com ela foi um aprendizado e um treinamento para o dia que eu ia ser sogra também. E hoje eu sou sogra. Hoje eu tenho 2 noras, né? Uma vai se casar com meu filho do meio domingo que vem, sem ser este o outro. O mais velho, ele tem a esposa dele linda, libriana, libriana igual a sogra, linda, inteligentíssima. Ela é uma típica libriana, se vê pelo modo que ela fala, assim. E graças a Deus, graças a
meu interesse em aprender. A minha relação com as minhas noras sempre foram boas, né? Eu já tive outras noras, as ex-noras, né? Meus filhos tiveram relacionamentos que acabaram não dando certo. Mas com todas elas eu sempre me dei bem. Então, tenho que agradecer a minha ex-sogra. Ela me ensinou muita coisa. É muito raro alguém me colocar num estado de profunda reflexão. Ela conseguia fazer isso. Para vocês verem só. Mas como assim? A mulher, ela chegou a te atacar. Gente, as pessoas, elas não tem, ninguém tem como ser legal, simpático, feliz 24 horas por dia, né? E há pessoas que quanto mais velhas, quanto mais questões elas têm reprimida dentro delas, mais oscilações elas terão, principalmente de humor, de comportamento. Era o caso da minha ex-sogra. Ela teve uma vida muito sofrida, difícil. Ela sentiu muitas coisas, muitas emoções assim, negativas, intensas. E muitas vezes ela esteve sozinha quando ela era mais jovem, né? Então, eu não sei por que a gente sempre acredita que a pessoa que acrescenta, que ensina algo pra gente, ela é a boazinha, né? Toda boazinha, toda certinha. Se você encontrar uma pessoa toda boazinha, toda certinha, desconfia. Ai, Chimada, mas você é tão boazinha. Eu já ouvi muitos outros dizendo, principalmente a Adriana, uma vez me viu no Twitter tendo um chilique, falando um montão. Ela ficou até preocupada, que ela falou assim, eu nunca te vi assim. Eu tenho meus piti. Assim, de boa, mas tenho meus piti. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu tô tendo piti pelo meu olhar. Não é pelo meu tom de voz, não. Então, assim, é óbvio que quando eu vier gravar um vídeo, eu estou aqui com foco no meu pensamento, no meu raciocínio, e eu estou expressando, vocês vão ver esse meu lado aqui. Mas eu não sou totalmente essa coisa calminha, boazinha. Eu sou pateta, eu sou desengonçada. Às vezes eu sou distraída, mas não é déficit de atenção. Para alguns eu sou chata, para outros não. Sabe, assim, eu não sou perfeita. É isso. Ninguém é. A minha sogra, ela não era perfeita. Mas ela é ex-sogra. Mas ela não era totalmente a mulher agressiva que ficava atacando, não. Ela não era só isso, entendeu?
E ela se foi. Eu fiz aqui mesmo com as minhas plantinhas, né? Onde eu tenho uma área ali onde eu faço meditação, prece. Eu fiz o meu ritual particular de despedida. Agradeci a existência dela, por ela ter cruzado meu caminho, por tudo que ela ensinou, seja através do lado bom quanto através do lado ruim. E graças a essas lições, o tema de hoje vai ser muito possível. Por que tanta dificuldade em perdoar, né? Na minha realidade aqui, eu acho muito comum, é muito comum as pessoas sofrerem algum tipo de ataque, seja verbal, seja físico, seja através de uma fofoca, seja como for. E elas guardam mágoa, rancor, ódio no coração por anos, às vezes pela vida inteira. Vira a cara para a pessoa, não existe mais para ela, quando passa pela rua ignora. É a incapacidade de perdoar. Nem relevar se releva, muito menos perdoar. E por quê? Tanta dificuldade em deixar o que aconteceu no passado, né? Na minha mente, que não acredita no tempo, se acontecer um contratempo aqui, está aqui. Mas amanhã, quando eu acordar, já é passado. Por quê? Porque está aqui. Não é? O que é do passado fica no passado. E quanto mais nós seguirmos, mais longe o passado vai ficando. Por quê? Nós não conseguimos perdoar. Desculpa. Tipo, claro que é normal as reações, né? Por exemplo, alguém te xinga, aí você vai ter algum tipo de reação. A minha reação é cara de paisagem, normalmente. Mas as outras pessoas não, né? Elas têm uma reação, cada um tem a sua reação. Mas essa reação não significa que a pessoa, ela necessariamente tem que desenvolver um sentimento ruim pela pessoa, né? A reação, por si só, parece que já bloqueia a capacidade de compreender ou questionar. Meu Deus, por que o outro tá me xingando assim? Será que a pessoa tá com problema? Será que a pessoa tá com alguma coisa dentro dela que dá para explodir? Ela tá soltando em cima de mim? Não, a gente não faz isso, né? A gente já leva a mágoa pro coração. Quer nem saber, não. Ah, me xingou? Tô nem aí. Cada um com seus problemas. Assim que é, né? Aí, na maioria das situações, principalmente situações de relações familiares,
de trabalho, às vezes entre amigos, né? Coisas que podem ser esclarecidas com uma conversa, cria um afastamento entre as pessoas, criam ressentimentos, sentimentos ruins, e toda vez que lembra da existência da pessoa, sente uma coisa ruim, e todas as lembranças que tem vai ser as ruins, como se não existissem as boas. E por quê? Porque nós sempre estamos nos importando com a opinião alheia. Quando alguém nos xinga, quando alguém nos ofende, quando alguém faz uma fofoca com o nosso nome, nós nos incomodamos absurdamente. Alguns vão para os excessos. Tudo que é sentimento ruim que está aqui, ó, represado, guardado, às vezes alguns até que são de questões totalmente diferentes, mas que estão represadas lá dentro, são usadas de munição. É como se tivesse um depósito de munição aqui. Isso aqui, esse ódio que eu tô aqui é de outra pessoa, mas eu vou usar nessa aqui mesmo. A transferência, sabe? A transferência. Você tem um sentimento ruim por alguém, mas a primeira pessoa que pisa no seu calo, você transfere para ela, despeja nela. É um modo inconsciente de exteriorizar. Não que esteja resolvendo alguma coisa. Aí, tudo que é munição que está represada aqui, já engatilha e vai tirar satisfação. E da barraco, e da discussão, da briga, da agressão, de tudo que é tipo, da mágoa, da rancor, da ódio, da fim de relacionamentos. Desculpa. E por quê? Ai, nossa. Minha garganta secou agora. Muito incenso. Nativos. E aí, por que tudo isso, né? Toda essa... É tipo uma guerra, né? Uma guerrinha ali localizada. E por quê? Porque a opinião ali incomoda. E por que a opinião ali incomoda? O ego. O ego. O ego, essa... Eu chamo de mente do animal bípede, né? O instinto do animal, ele gera o ego. É que nem na natureza. Quando o macho está chegando no território de outro macho, os dois já estufam o peito, né? E já chama a pachincha pra briga. Vem, vem, vem. O ego, ele sempre tá com foco
no que os outros estão pensando sobre nós, sobre o que os outros estão falando sobre nós, como os outros nos veem. E aí, qualquer coisinha dessa, principalmente fofoca, principalmente quando uma pessoa vem te atacar, vem falar um montão pra você, você reage porque afeta o teu ego. E você reage no mesmo nível, no mesmo tom, no mesmo linguajar, o ego afetado. O autoconhecimento, ele é um grande auxiliador para adestrar o animal bípede. Consequentemente, a consciência, onde está lá o ego. Este ano ainda não, mas ano que vem nós vamos falar muito disso com bem mais esmiuçado, tá? Porque este ano, por enquanto, a prioridade é o relacionamento de vocês com vocês mesmos. Então, assim, aproveitem esse restante de ano para resgatar a relação com vocês mesmos. Porque ano que vem nós vamos, através dessa conquista que é se autoconhecer, de estar se relacionando bem consigo mesmo, ir além, tá? Ir além do nosso universo interior. Então é importante que o máximo possível que vocês puderem conhecer de si mesmos, conheçam. E, se possível, não façam como se costuma fazer com as outras pessoas, né? Não guarde mágoa no coração por você mesmo. Perdoe-se. Não se deprecie. É tipo falar mal de si mesmo. Não se menospreze, não se subestime, não se culpe. Resgate a sua relação. É como um relacionamento afetivo mesmo, né? Se reconquiste, reconquiste a você mesmo. Como é que você faz? Enalteça as suas melhores qualidades, suas virtudes. Compreenda seus defeitos, eles são necessários. São, porque você não pode ser 100% bom, mas também não pode ser 100% mal. Então, sabe o símbolo do yin e yang, né? A parte branca tem um ponto preto, a parte preta tem um ponto branco. É o símbolo do equilíbrio. Em toda bondade há um ponto de maldade, em toda maldade há um ponto de bondade. Então, é o equilíbrio. Os defeitos são necessários para equilibrar as qualidades e vice-versa, né? Porque tem defeitos que você pode usar a seu favor, mas não para o mal. Quem disse que tem que ser para o mal? Não. Se for usado em conjunto com uma qualidade sua, vai ser para o seu bem e para o bem até de outras pessoas. Entende? Normalmente, quem reage impulsivamente
emocionalmente a outras pessoas, né? Egoicamente a outras pessoas, não tem uma relação consigo. Vocês sabiam? É uma vida observando isso. É um padrão. É um padrão. Pessoas que reagem imediatamente, por exemplo, a um ataque verbal, elas, além de não se autoconhecer, elas têm problema de estima, de amor próprio. É um padrão. Não é que as pessoas têm que fazer que nem eu fiz, assim, aplicar literalmente o dar a outra face, né? Dar a outra face é uma metáfora profunda. Não sei se vocês sabem disso. É uma postura, não é o ato de apanhar, não. Ali naquela situação, eu não reagi. Deu de um lado, eu deixei dar de outro. Me afetou? Não. Me impressionou, né? Você nunca imagina que determinada pessoa seja capaz de tal atitude. Só que eu parei para pensar assim, ué, peraí, se a pessoa, ela nunca seria capaz de determinada atitude, por que ela teve? A gente julga tudo, todos, muito imediatamente. Somos impulsivos para tudo, para reagir, para julgar. E o nosso julgamento, ele é construído em cima de achismos, né? Somos viciados no achismo. O tempo é o senhor da razão. A gente não quer esperar o tempo agir e manifestar as verdades. Da mesma forma como a gente não quer processo nenhum, a gente quer os atalhos. É como se todo mundo tivesse vindo da cegonha, prontinho, lançado lá de cima no colo da mamãe. Ninguém foi fecundado num óvulo, se tornou um embrião e foi desenvolvendo até o momento do parto. Não. Em que momento, né? Nós perdemos a capacidade de nos desenvolvermos, porque viver é isso, um constante desenvolvimento, né? Ah, mas a pessoa tá falando mal de mim, eu não vou deixar, não. Eu não levo desaforo para casa. O ego faz até eco dentro da pessoa, né? Eu conheço algumas pessoas que falam mal de mim. Inclusive, toda vez que alguém fala de mim, acaba chegando no meu ouvido. Eu acho impressionante. Eu nem preciso de bola de cristal. Sério. Toda vez que alguém fala de mim, acaba chegando para mim de alguma forma. Se for através de mensagem, eu ignoro, puxo outro assunto. Se for pessoalmente, também.
Sério? Ah, deixa isso pra lá, menina. Então, como é que você tá? Tá tudo bem que você sumiu, nunca mais te vi. Assim, gente. Tô nem aí porque estão falando, eu não vou perguntar, não. Ah, o que estão falando de mim? Quando que falou? Falou pra quem? Aonde? Ah, eu quero que se dane. Quer falar? Fala. O que quiser, não tô nem aí. Ai, eu queria ser assim. Eu já ouvi isso também. Eu queria ser assim. A minha irmã falou um dia assim pra mim, eu não sou tão evoluída quanto você. Eu falei pra ela, não é questão de ser evoluída não, minha filha. É questão de entrar no modo vaca e não tá nem aí pra opinião dos outros. Você tem que saber da sua própria vida, porque tua vida é só você que vive. Todo mundo vai achar o que quiser, porque é um direito também, não é? Ter opinião sobre qualquer coisa, sobre tudo, é um direito de cada um. Então, deixa os outros achar, pensar o que quiser. Vai fazer o quê? Como que se tira esse direito nato das pessoas? A gente faz isso. Aqui, ó, tá? Aqui, em pensamento, a gente faz isso. A gente pensa, a gente acha, a gente julga por pensamento. Ninguém tá imune. Ninguém tá livre de culpa, não. Todo mundo faz isso. Por quê? Todo mundo tem ego, né? O ego sempre vai dar um jeitinho de fazer o show dele. O ego gosta de aparecer. Aí como é que você faz para você não se importar quando alguém estiver te criticando, por exemplo? Que nem teve um moço que ele fez um comentário debochado num comentário meu que eu deixei lá no canal do Corvo Seco. Não sei se eu já falei para vocês. Eu assisto o Corvo Seco, assisto não, eu ouço o Corvo Seco para minhas meditações guiadas, me serve como meditação guiada. E eu havia deixado um comentário lá e alguém foi lá comentar de um modo debochado. Em resumo, ele disse assim, alguma coisa, diz isso para o seu chefe, em relação ao tempo, sabe? Que eu não uso calendário, não uso relógio, eu não acredito no tempo. Aí ele diz explica isso para o seu chefe. Eu simplesmente respondi, eu sou meu chefe. Pronto. Assim, só essa frasezinha. Porque, embora escrita, ele fez questão de passar o deboche dele na frase, né? A construção da frase, isso é possível. Você vê humores, por exemplo. Não, eu só respondi essa frase assim. Eu sou meu chefe. Ponto. Mais nada. Então, isso te afetou o deboche dele? Não. Mas eu quis responder. Porque é verdade. Eu sou autônoma? Eu tô mentindo? Eu que sou meu chefe.
Como é que você faz para não te afetar? Para você não ir lá e escrever um textão de desaforo para o sujeito. Você sabe por que a gente se importa com crítica? Porque a gente tem dependência de elogios. E aí, quando você junta as duas coisas, é a necessidade de validação, a necessidade de ser aceito, de ser aprovado. O eco. O eco. Tudo isso no eco. Se você for dependente de elogio, se você precisar tanto de elogio para se situar no mundo, para você ter certeza que a tua escolha, que o que você está fazendo é bom, é certo. Toda vez que alguém te criticar, sua reação não vai ser boa. Ou você vai ficar depressivo, ou você vai esganar a pessoa. Das duas, uma. Se você depender de elogios, se você precisar de validação, de aprovação, de aceitação, toda vez que você for criticado, rejeitado, afastado, recusado, você vai sentir. Só que você vai sentir de uma maneira muito ruim, muito sofrida, muito doída. Não dependa dos elogios, não dependa da validação, da aprovação de ninguém. Saiba o que você está fazendo. Tenha certeza, confia em você, no seu potencial. Não se subestime. Não fique esperando a opinião dos outros quanto ao que você está fazendo. Simplesmente faz. Se você acredita que está bom, então vai, continua. Porque se você fizer diferente disso, absolutamente tudo que os outros falar vai te afetar. Você não vai se curar nunca. O seu humor nunca vai estar bom. Porque a maioria das pessoas ao teu redor, elas não estão legal. O assunto delas não é nada motivador, não é? Não espera pelos outros. Você pode fazer isso por si mesmo. De novo, autoconhecimento. Através do autoconhecimento, sabe o que você alcança? Autorreconhecimento. O que é isso, Shimada? Você reconhece o seu potencial, a sua vocação, a sua capacidade, a sua força, os seus limites, o seu tempo. Faz parte do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele vai abrindo dentro de você ramificações, onde você vai conhecendo cada partezinha de dentro de você. Autorreconhecimento. A pessoa que não precisa de um elogio para ter certeza que o que ela realizou foi muito bom. A pessoa que não precisa da validação dos outros para continuar fazendo aquilo que escolheu fazer. A pessoa que não precisa da aprovação de ninguém. A pessoa que quando alguém ofende, ela está prestando atenção no sabiá laranjeira que está cantando em algum lugar.
Ah, mas me xingou. E daí? Lamente, né? Pessoa que xinga tem uma boca suja, que coisa feia. Deixa pra lá. Ah, mas a pessoa me xingou. Você é aquilo que a pessoa falou que é? Não. Então pronto. Deixa pra lá. Eu lembro quando meus filhos estavam no começo da puberdade, da adolescência, quantas vezes eu tive que responder isso para eles, porque eles jogavam a bola na rua e aí ali no meio do jogo dava alguma desavença e alguém falava um palavrão, né? Aquela palavra chula que envolve a mãe, filho da, PUTA. Nossa, incrível que meus filhos, eles sempre foram tão firmes nisso que nenhum dos amigos deles hoje usa esse termo com eles. Não que meus filhos vão fazer alguma coisa, mas por causa do início da história. Quantas e quantas vezes deu briga na rua? Você xingou a minha mãe e ia pra cima do outro. E tome-lhe, tome-lhe, tome-lhe. Daqui a pouco vinha a mãe do outro, bater no meu portão. Seu filho bateu no meu, por quê? Ele te xingou. Como assim ele me xingou? Não estava jogando, eu estava dentro de casa. Ele me chamou de filho da, então ele te xingou. Ai, quantas vezes eu tinha que repetir para meus filhos. A sua mãe é PUTA? Não. Então, deixa eu falar. Deixa eu falar. O moleque não me conhece. Deixa ele pensar o que ele quiser de mim. O importante é que você saiba que eu não sou. Eu não ligo. Sabe por quê? Porque eu sei que eu não sou. Mas eu tive que responder, repetir isso várias e várias vezes. Até que ficou. Incrível, né? Ficou e ficou tão bem que meus filhos com os amigos, eles têm uns momentos assim que eles têm um modo estranho de se referir. Olha o cumprimento. E aí, veado, tudo bom? Fala, veado. É, quando se cruza na rua é assim. É essa expressão mesmo que eles usam. E eu fico assim, achando interessante, né? Porque eu sou de uma época, se chamasse alguém desse nome, nossa, as pessoas rolavam na rua dando uma nas outras. Pof, pof, pof. Sim, hoje em dia. Hoje em dia não. Hoje em dia Deus é pai, não é padrasto, né, papai? Não se importem com a opinião alheia. Se você está se importando muito com a opinião dos outros, com o que os outros estão dizendo de você, com o que os outros estão pensando,
Você tem dependências e carências e deficiências, hein? Vamos resolver isso. A minha irmã, ela mudou, mas ela teve uma época que a minha irmã, ela é desbocada. Ela não fica engolindo sapo e remoendo, não. Ela resolve tudo na hora. Se alguém ofende ela, é na hora. Como é que é? É papo. Ela é assim. Ela já põe pra fora, ela não engole, não. Resolve na hora. Aí, e o que acontecia? Ela acabava tendo um nome muito envolvido em fofoca. E ela dizia, falei bem ou mal, mas falei de mim. Ela não tava nem aí, não. Ela mudou. Agora ela se incomoda. Isso quer dizer que eu tô repetindo de novo a mesma coisa que eu já repeti pra ela, já repeti pros meus filhos. Faz parte. Mas é o teu negócio. Ela tá falando mal de mim? Quer dizer, se estivesse falando bem, tava tudo bem, eu ia gostar. Mas como tá falando mal, eu não gosto. Não, não é pra falar. Não deveria ser assim, não se fala. Eu fiz aulas de boas maneiras. Eu já mostrei o livro para vocês, né? Tem um vídeo lá no comecinho, onde eu conto que do final da infância, puberdade, adolescência, eu tive que fazer aulas de boas maneiras. Por quê? Para ser adestrada. Por quê? Porque eu era um mogli, né? Parecia um moleque, eu não conseguia me comportar, não conseguia ficar quieta, muito hiperativa. Nas aulas de boas maneiras, você aprende que jamais você fala de uma pessoa se ela não estiver presente. Não falar mal, muito provavelmente acho que não fala bem também, né? Por exemplo, hoje eu falei bastante da minha ex-sogra, porque agora ela não tá mais presente mesmo. Mas quando eu falei da outra vez, eu não falei com rancor, eu usei um exemplo de uma experiência de vida minha, de uma vivência minha, como analogia para exemplificar algo, né? Não para falar mal dela. Tanto é que. Mas, eu acho engraçado. Meus, meus meninos me olhavam meio estranho assim. É difícil compreender, eu sei. Quando ela começou a ficar doentinha, eu ficava bastante irritada assim. Nossa, tem que cuidar dela direito. Cadê os filhos dela? Do segundo casamento, né? Mas ela não pode ficar sozinha. Como assim? Será que ela tá precisando de alguma coisa? Eu ficava me olhando assim, tipo, né? Hoje. Como se fosse uma regra eu ter que odiar ela por causa dos desaforos que ela me disse, por causa das coisas que ela me fez. Não, não tem que ser, não. Aonde tá? Aonde está a regra? Aonde que está o decreto que diz que essa deve ser a postura, esse deve ser o comportamento. Se alguém faz uma coisa ruim para você, você tem que desejar o mal dela,
você ter que falar mal dela onde está escrito, que eu não sei. Seja livre, faça o que você quiser, inclusive isso. Não faça o que todo mundo faz. Se todo mundo reage, não reaja. Se todo mundo responde, devolve verbalmente a ofensa, não faça, ignora, assobia. Canta o hino do teu time, sei lá. Seja você. Quebre os padrões. Sabe um jeito interessante de quebrar padrões? Não reagindo. Se uma pessoa te ofende e você não reagir, você quebrou um padrão. Qual é o padrão? Os animais bípedes, eles reagem. As reações, elas vão desde um bate-boca até rolar no asfalto a soco e pontapé. Esse é o padrão entre as pessoas que reagem. Quebre esse padrão. Se você repete, você faz o que todo mundo faz, você está dentro do padrão. Se você está dentro do padrão, você não pode entrar nessa modinha de eu sou fora da caixinha, não é não. Quem é fora da caixinha quebra padrões. Depois de dar um pontapé na caixinha e arrebentar ela. Entendeu? Quebre os padrões. Se todo mundo está fazendo, por que todo mundo está fazendo? Tudo o que você analisar, tudo que você questionar, tudo que você observar, você vai chegar numa única conclusão: o ego, a vaidade do ego. Peraí que eu vou quebrar esse padrão. Eu não vou fazer isso. Eu aprendi essa lição, sabe como? Eu sempre detestei viajar em temporada. Nossa, eu queria assim comer um pote inteiro de sorvete quando alguém dizia: nós vamos viajar no feriado. Para mim era o fim. Não, eu não viajo em feriado. Eu não viajo nas férias. Apesar que nas férias de julho, as férias da escola dos meus filhos, a gente viajava. Por quê? Porque era meio que inverno, né? A gente ia pra praia. Era alguma coisa entre inverno, outono, não sei. Tinha um mormaço. Não é temporada. A gente ia pra praia. Aí eu ia. Mas tipo, aqui, por exemplo, ainda mais paulista, né? Paulista é aquele povo que quando vai pra praia, todo mundo sabe que é da capital, porque tem as coxas brancas, os braços brancos, aqui o antebraço branco, né? Porque só vê sol quando vai pra praia.
Parece um panda, assim. Tem umas partes do corpo que é bronzeada, que nem essa parte do braço. O antebraço é branco. Paulista. Aí o povo, quando chega final de ano, Réveillon, Ano Novo, os paulistas tudo fica horas e horas e horas estacionado na estrada por causa das jossas dos pedágios, descendo pro litoral, porque todo mundo vai passar o Réveillon na praia. Ai, Réveillon na praia é chique. Eu vou dar 7 pulinhos nas ondas, fazer meus pititos. Aí sabe o que acontece? Fica meio que deserto aqui. Muito bom. Fica sem trânsito, sem barulhada. Por quê? Porque tá todo mundo na praia. Não vou, não vou, nem que me pague, eu não vou. A pessoa que foge de muvuca, de aglomeração, de multidão. A única multidão que eu gosto de encarar assim é quando eu vou na 25 de março. Adoro passear no centro de São Paulo, principalmente no 25 de março. Tem gente pra dedé, olha, só. Mas me chama pra ir num show pra ver se eu vou, não vou. Me chama pra ir no Réveillon na praia, não vou. Nem que sirva caviar, não vou. Quebre os padrões. Por que você faz o que todo mundo faz? Não é estranho? Veja só. Cada um é único, certo? Cada um tem uma personalidade. Como é que tanta gente junto gosta da mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Inclusive, se vestem de branco. Todo mundo vai para a praia passar o ano novo vestido de branco. Não tem alguma coisa estranha nisso, não? Não, eu não passo o ano novo de branco. Eu passo com a cor que me der vontade de usar. Com a roupa que eu resolver comprar, aquilo que eu ganhar. Por que tem que usar branco? Ah, traz paz. Que mané o que, gente? A paz, ela começa aqui, viu? Não adianta vestir branco, não. E se você vestir amarelo, não vem dinheiro pra tua vida, não. Por que tem que fazer o que todo mundo faz? Por que tem que dar ibope? Porque todo mundo acha. Por que se afetar pelo que os outros pensam, falam de você? Por quê? É por isso que eu gosto de algumas tribos, assim, por exemplo, os hippies, roqueiros, os punks, os LGBTs, os tatuadores, o pessoal dos piercing, sabe?
porque eles tentam expressar que são diferentes da moda deles, do modo deles. É um modo deles quebrar o padrão, sair do padrão da maioria, que é tão convencional, que é tão comum. É mais ou menos isso. Mas se cada um se autoconhecesse a ponto de conseguir ser quem nasceu para ser, cada um ia ser autêntico. Cada um ia inventar uma moda para passar o ano novo. Será que esse vídeo ficou bom? Vou ter que ouvir. Aliás, passei um pouquinho de 1 hora de vídeo, tá? É um dia de bastante reflexão, né? O dia de luto é um dia de reflexão. Apesar da situação atual, né? Serei sogra, não quer dizer que eu não esteja de luto, também estou. É uma grande perda, sim. E, como sempre, né? Assim como ela me ensinou muitas vezes através dos pensamentos que ela tinha, ela filosofava comigo, né? Então ela falava, ela queria ser ouvida e ela soltava umas pérolas. E eu aprendi tanto nesses momentos, da mesma forma que eu aprendi assim, em outras situações também, ela sempre acabou me ensinando de alguma forma. Uma sogra é como uma mãe também. Não sei se vocês sabem. A sogra é a mãe da outra família que você passa a ter. Você deixa de ter uma família só, você passa a ter duas, né? Eu desenvolvo amor pelas minhas noras como se fossem minhas filhas. Eu tenho assim um afeto, eu sempre estou vibrando positivamente por elas, pelo sucesso delas, pela saúde delas. Afinal de contas, elas serão as mães dos meus netos. Como que eu não vou considerar enaltecer minhas noras? Tenho sim, tenho que valorizar, né? E esse senso que eu tenho, eu devo à minha ex-sogra. E tanta coisa. Eu gostava muito de observar ela. Ela era uma pessoa autêntica, independente das nossas desavenças. Toda mãe tem ciúme dos filhos, né? Independente das situações que ocorreram. Eu gostava de observar ela porque ela era autêntica. Não era uma pessoa que
você perdia no meio da multidão, ela se destacava. E assim, do jeito que ela era. Oscilante, às vezes surtada, às vezes sábia. Essa era ela. Gratidão por me ouvirem, por estarem aqui comigo. Espero que, de alguma forma, eu tenha conseguido trazer alguma mensagem boa para vocês com esse momento. E obrigada por vocês existirem, gratidão pela existência de cada um, por vocês virem aqui, curtirem, compartilharem. Isso não só me motiva, porque eu tô no mesmo passo que vocês. Não sei, a Adriana percebeu isso. Eu também tô na jornada de autoconhecimento. Estamos juntos, caminhando juntos. Tudo que eu falo aqui, primeiro eu tô falando comigo. É um modo de vocês entenderem como é que vocês vão desenvolver a relação com vocês. Faz tipo eu, experimenta. Fala com você através da câmera. Aí vocês vão entender isso, tá bom? Então tá. Excelente final de semana para vocês. Amanhã, bem de noitinha, eu vou trazer a mensagem da semana, tá? Até lá, beijos na alma.